Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua mente, o seu coração nesse dia. O tema da mensagem de hoje é cuidado com as distrações. Será que você está distraído? Sabe de uma coisa? Deus deseja que os seus filhos pensem e gastem sua energia mental naquilo que realmente importa. Ele quer que sejamos confiantes o suficiente para focar no que é importante e deixar todo o resto com Ele. Mas isso não é fácil, isso nunca foi fácil. A nossa tendência é sempre gastar tempo demais e energia demais tentando resolver coisas que o nosso amado Salvador já se comprometeu a cuidar e acabamos naturalmente nos esquecendo de manter a atenção no foco certo. No vídeo passado, refletimos sobre a manifestação do poder e da graça de Jesus na multiplicação dos pães e dos peixes. Naquele momento, os discípulos viram a revelação da glória de Deus e a fé deles foi reavivada. Mas é claro que o diabo não deixaria por isso mesmo e resolveu então enviar a sua turma para colocar Jesus à prova mais uma vez. Vejamos então o que está escrito em Marcos, capítulo 8, a partir do verso 11. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova, pedindo-lhe um sinal no céu. Ele suspirou profundamente e disse: "Por que essa geração pede um sinal miraculoso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhe será dado." Então se afastou deles, voltou para o barco e atravessou para o outro lado. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser o pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus: "Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes." E eles discutiam entre si, dizendo: "É porque não temos pão." E percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: "Por que vocês ainda estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? Os seus corações estão endurecidos? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Vocês não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram?" 12, responderam eles. "E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram?" 7, respondeu eles. Ele lhes disse: "Vocês ainda não entendem?" Os fariseus viam todos os milagres que Jesus fazia. Eles não estavam alheios ao movimento e nem aos fatos que envolviam o ministério de Jesus. E quando não viam pessoalmente, ouviam o povo comentando entre si pelas ruas e sinagogas a respeito das maravilhas do Salvador. Então, o mais intrigante é que, apesar disso, eles agiam como se Jesus não estivesse fazendo nada. No primeiro verso, eles pedem a Jesus um sinal, e sabe, isso é tão afrontoso. O povo que estava em volta assistindo aquela cena poderia se perguntar: mas será que eles não viram nada ainda? Será que não viram nenhum milagre até agora? E a verdade é que o diabo vê. Ele vê o agir de Deus em nossas vidas. Ele sabe os milagres, a provisão e tudo que o Pai tem feito por mim e por você. E isso ele jamais poderá impedir. Então, ele vem e começa a tentar dialogar conosco, lançando palavras, pensamentos e enviando pessoas para nos distrair e nos fazer pensar que Jesus não está operando nada, que nada está acontecendo e que ainda é necessário que o Mestre manifeste um sinal em nossas circunstâncias. Mas a lição principal desse episódio, dessa história, é perceber que os discípulos começaram a entrar nesse raciocínio e nessa distração maligna. Jesus tinha acabado de prover o alimento e eles já estavam preocupados com a falta do pão para a viagem. Então, o Senhor faz o alerta a respeito do fermento dos fariseus, ou seja, eles deveriam tomar cuidado com aquele modo de pensar. Mas mesmo assim, eles não conseguiram voltar ao eixo. Eles estavam com suas mentes tomadas pela distração, pela preocupação com o que não era importante e distraídos o suficiente para não perceber o agir sorrateiro das trevas.
Talvez hoje você esteja assim, você esteja vivendo dias assim. Parece que você perdeu de vista o Salvador. O agir dele lhe parece distante, as dúvidas surgem uma após a outra e o que antes para você não era motivo de preocupação, agora sequestrou os seus pensamentos. O diabo quer te convencer que tudo o que já aconteceu foi fruto do acaso e que Jesus ainda não se manifestou suficientemente em suas circunstâncias. Mas hoje o Senhor te diz: será que você ainda não viu? Será que você ainda não entendeu que eu sou o Deus provedor e que essas suas preocupações não passam de uma distração para roubar a sua fé, o seu sossego e a sua confiança? Mantenha o seu foco em resistir às mentiras do diabo e permanecer confiante em minha provisão. Entre no barco e não se distraia. Eu sou o seu Senhor e o seu Salvador. Estou cuidando de todas as coisas. Se hoje você deseja viver essa realidade e confiar no Senhor, voltando a sua mente ao eixo correto, ao foco correto, ore comigo nesse momento. Ó Deus, nesse dia nós nos colocamos em Tua presença. Te agradecemos pela Tua palavra, que sempre abre os nossos olhos. Te pedimos que o Teu Espírito Santo venha agir em nossas mentes e em nossos corações nesta hora, quebrando as barreiras, quebrando os raciocínios das trevas, a mentalidade, Senhor, de murmuração, de desânimo, de cansaço, fazendo cair por terra, Senhor, as barreiras do engano e as mentiras do inimigo que ele lançou em nossa mente, em nosso coração para nos desanimar. Que nesse dia, Deus, as mentiras do diabo caiam por terra e verdadeiramente, Senhor, venhamos a receber de Ti a clareza e possamos outra vez enxergar as circunstâncias com os Teus olhos, possamos outra vez enxergar a Tua provisão e perceber que o Senhor está sempre agindo ao nosso favor. Te pedimos que o Teu Espírito Santo derrame em nossos corações refrigério, ânimo, coragem e renovo para continuar caminhando, para subir contigo no barco e não se preocupar com aquilo que o Senhor já prometeu que vai prover e simplesmente manter as nossas mentes e nossos corações ocupados com aquilo que o Senhor deseja, que realmente venhamos a nos preocupar, a cuidar, a estar alertas, a estar atentos, em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem alcançou o seu coração, deixe o seu like, o seu comentário, inscreva-se e compartilhe. Se você precisa de apoio emocional, de cuidado terapêutico, de cura e restauração da sua alma, não sofra sozinho. Existe cura para a sua dor. Entre no QR Code que está aí na tela, do lado direito da sua tela, e agende a sua sessão. Será uma alegria poder te atender. Que Deus te abençoe.